Que bênção. Vamos ler Atos capítulo 6, a partir do verso 1. A palavra do Senhor para nós essa noite. Eu quero celebrar os irmãos que leram o Novo Testamento, os irmãos que terminaram a leitura da Bíblia, a Bíblia toda. Esse é o projeto. Você precisa ler a Bíblia em casa e ler a Bíblia toda, e ler várias vezes. Porque ficar sentado em banco de igreja, às vezes já tem décadas fazendo isso, mas nunca leu a Bíblia, não sabe o que tem na palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia em casa. Eu sempre falo lá em Chelsea, se não lembrar nada do que eu falei, lembra de uma coisa pelo menos que eu falei. O que foi? Leia a Bíblia. Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os judeus, porque as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Alguém diz comigo só essa frase, por favor. Mas nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Eu quero abençoar você nesse momento para ouvir a palavra de Deus. Eu declaro que o sangue de Jesus vem sobre nós, sobre a nossa cabeça e principalmente sobre os nossos ouvidos. Eu declaro o domínio de Jesus nesse lugar. Eu proíbo o roubo da palavra nesse momento. Eu declaro que os ouvidos ficam presos ao Espírito Santo. E o domínio de Jesus, eu libero os anjos do Senhor para batalhar contra todo o espírito que tenta roubar a palavra. Eu proíbo o roubo da palavra no ouvido da igreja nesse momento. Eu declaro que o nosso coração se abre e o nosso espírito para receber a palavra do Deus. Alguém diz comigo: eu recebo a palavra do Deus vivo, em nome de Jesus. Por favor, sente diante do Senhor. Quero compartilhar alguns pensamentos de Deus ao meu espírito e ao seu. E o objetivo dessa mensagem é ensinar como nós devemos viver cada dia do ano. Nós estamos recebendo mais um ano de vida para viver e eu quero que você cheque se você está vivendo corretamente. Se Deus te dá mais 365 dias, como você vai viver esses? Como foram os dias que você viveu em 2022? Como foram os últimos 10, 5 anos, etc. Como você viveu cada dia? Deixa eu dizer o que um dia é. Um dia é uma unidade celular da vida. Tá? Geralmente, um dia é uma célula que vai se reproduzir e ele termina... 7 células já viram uma semana. 30 células já fazem um mês. E um ano é composto de 365 dessas pequenas células. Mas o jeito que você vive um dia, ele determina como que o restante vai ser vivido. Eu queria começar levando você para a necessidade básica do ser humano quando ele estava no jardim do Éden. E o verso que eu quero ler é Gênesis capítulo 3, o verso 8, e na verdade o verso diz que: ouvindo o homem a voz do Senhor, que passeava no jardim à tardinha. Eu estou falando de um costume diário, eu estou falando de algo que acontecia todos os dias, no começo da vida do ser humano, e a razão você vai entender por quê, que o dia do ser humano começou certo. O dia começou certo, porque Deus passeava no dia do homem, todos os dias. O que o homem tinha todos os dias era uma visita do Senhor. Presta atenção que o dia é certo quando você tem a visita de Deus. O dia, ele é vivido corretamente quando você recebe essa visita. Agora, eu queria que você entendesse que Deus visitava o homem antes dele pecar. Então, isso é importante porque no estado natural que o homem estava, ele precisava da visita de Deus. Ele não precisava da visita só depois que ele pecou, como nós precisamos. Não, o homem foi criado para depender dessa visita do Senhor.
E o Senhor, Ele não faz nada por acaso. Deus não é uma pessoa que faz coisas sem um objetivo. Deus não fazia aquilo só para agradar o homem. Ele fazia porque era fundamentalmente necessário. O Senhor visitava o homem pela seguinte razão: o homem precisava dessa visita para sobreviver. Deus fez o homem dependente da sua voz para viver. As palavras que o Senhor tem falado comigo esse mês de dezembro têm sido essas: que a igreja precisa da voz de Deus. Alguém diz comigo: eu preciso do som da voz do Senhor. Agora, nem sempre a gente precisa ouvir uma coisa diferente. Às vezes a gente só precisa ouvir a mesma coisa, mas a gente precisa ouvir a mesma voz. A gente precisa ouvir a mesma voz todo dia. Alguém diz comigo: todo dia eu preciso ouvir a voz. O título da minha mensagem hoje é Ouvindo a Voz de Deus 2 vezes por dia. E eu vou te explicar a razão. Tá? Deus fez o homem dependente da sua voz para viver. E eu queria dizer que Adão sabia o que era viver. Isso é, uma qualidade de vida que ele tinha mediante aquelas visitas diárias de Deus que as pessoas hoje não têm. As pessoas hoje não sabem o que é viver. As pessoas hoje vegetam. Elas vivem aos troncos e barrancos, tropeçando nos problemas, tropeçando nas perdas. E eu não estou falando agora nem dos não crentes. Não precisamos pregar para eles nem estão aqui hoje. Vamos pregar para a igreja. O povo de Deus, ele não tem vivido uma vida abundante, não tem sabido o que é viver uma vida como a vida deve ser vivida. Muitos crentes estão vegetando entre suspiros de dor. Olha, ontem, mais uma vez, eu tive mais um atendimento, né, porque as pessoas marcam comigo, você pode falar comigo, então marquei ontem com uma pessoa, né, às 3:30 da tarde, e a história foi mais uma história. Qual? Aquela história, não tem nada de bom nela, nada de bom, só tragédia, perda, só dor, só decepção, só amargura, só muita morte. É assim que o homem tem vivido. E eu estou falando de pessoas cristãs, de pessoas que já servem a Deus, tá? Mas Deus visitava o homem porque o homem tinha uma necessidade básica, e a necessidade básica era ouvir o som da voz de Deus. Durante essa pregação, que vai ser uns 20 minutos e pouco, nem que eu pregue rápido, eu queria que você guardasse pelo menos uma coisa no coração, e eu vou pedir para você repetir algumas vezes. Se você for para casa e levar pelo menos isso, você ganhou a mensagem. Diga comigo: eu preciso do som da voz de Deus no meu ouvido, pelo menos 2 vezes por dia. Se você quer saber o que é viver, se você quer viver bem, você precisa do som da voz. Você precisa ir para um lugar onde você ouve a voz. Você precisa ir para um lugar onde você ouve o som da voz. Você precisa do som da voz. Deus não visitava o homem por acaso. Você precisa de um som novo da mesma voz, tá? A voz fresca de Deus. Qual a sua expectativa quando você levanta de manhã para um novo dia? Pense nisso aqui. É correr e escovar os dentes. Pode ser. Qual a expectativa que você tem ao levantar de manhã? Arrumar a cama, senão minha mãe vai brigar comigo. Não, eu não sei. Qual a expectativa que você tem quando acorda? Sabe, eu gosto de uma música do Nelson Ned que ele diz: o meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor Jesus. E assim, qual a sua primeira expectativa? O café? O trabalho? Ver o sol de novo? Ou você já levanta correndo para a academia, fazendo exercício? Como você começa o seu dia? Qual a sua expectativa? Eu vou dizer isso porque a expectativa tinha que ser correr para ouvir a voz pela primeira vez no dia. A minha mensagem é ouvindo a voz de Deus 2 vezes por dia. E eu vou falar logo como que é. Você tem que ouvir a voz de Deus pela manhã, ao começar o dia. O dia só começa direito quando você ouve a voz. O dia só começa direito quando você ouve a voz. O dia só termina certo quando você ouve a voz ao terminar o dia. Eu e você fomos criados para viver debaixo do som da voz.
A gente vive debaixo do som do trabalho, debaixo do som dos problemas da nossa alma, debaixo das demandas das pessoas com quem a gente vive. A gente vive num monte de vozes que não ajudam a gente, elas sugam da gente, elas tiram da gente. Só tem uma voz que repõe a gente, só tem uma voz que nos restaura, só tem uma voz que nos reafirma, só tem uma voz que nos dá identidade, só tem uma voz que nos cura. Mas nós ignoramos essa voz no começo do dia e ignoramos ela no fim do dia. Nós não sabemos viver, essa é a verdade. Nós não sabemos viver os nossos dias. Essa mensagem, ela precede o ano de 2023 para que você tome um propósito. Tome um propósito de ouvir a voz de Deus 2 vezes por dia. Eu estou falando aqui nessa mensagem de 2 períodos de oração por dia. Repita comigo, por favor, 2 períodos de oração. Você tem isso? Você tem isso? Você fala com Deus pela manhã? Você vai ouvir a voz pela manhã? Você não vai para a cama sem falar com Deus? Ou você vai? Ai, estou morto, meu Deus. E já cai debaixo das cobertas. Ou você fala com Ele primeiro? Ei, um dia não termina certo se você não ouve a voz. Você vai terminar o dia com qual voz do seu ouvido? A voz do cansaço? A voz da briga que teve, a voz do último problema, a voz do último filme, a voz do quê? Qual é a última voz que tem dentro de você quando você vai dormir? Deixa eu dizer, ninguém vive certo se você não começa o dia com a voz, se você não termina o dia com a voz. Adão soube o que era viver, não sei por quanto tempo, um dia a gente vai perguntar para ele, quanto tempo você viveu no jardim sem pecado? Queria saber. Porque foi o tempo que ele viveu de verdade. Ele tinha uma visita de Deus. E a visita não era fundamental, era para a sobrevivência dele. Nós aprendemos a viver sem a visita e sem a voz de Deus. Agora, eu quero passar para um segundo pensamento aqui. O pão que alimenta o homem. Você ouviu Deus falar para Moisés e Jesus repetiu as palavras de Moisés. E as palavras de Moisés, que Deus falou através de Moisés, foram: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E deixa eu falar para você, não é só uma questão de palavra. Eu não preciso que Deus me dê uma direção nova todo dia de manhã, mas eu preciso ouvir a voz dele toda manhã. Deus não precisa me dizer nada novo, talvez ele precise me dizer só a mesma coisa. Eu te amo de novo, você é meu filho e acabou, continua, vai embora. Eu te amo de novo, tu é meu filho, corrige isso aqui, acabou. Eu te amo, hoje não tem nada para corrigir, só me adora e vai embora. Mas eu preciso ouvir a voz. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Pelo menos eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Porque o dia não está certo para mim, se eu não ouvir a voz pela manhã. Porque o pão que alimenta o homem. O Senhor Jesus disse, e Ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas o homem não entende isso. Os crentes não entendem isso. Que há uma fome básica. Presta atenção, quando Deus falou essas palavras, nem só de pão viverá o homem. Só um minutinho, por favor. O pão aqui está se referindo a todo alimento natural, todo alimento físico. E todo alimento emocional também. Porque, irmão, quando você está cansado, você faz o quê? Tira férias, faz uma viaginha, isso é pão também. Tá? E muitos irmãos estão viajando agora para descansar, e eu sempre falo, vai mesmo, se diverte, mas esse pão não vai te satisfazer. Viaja o tanto que você quiser, vai para Paris, vai, você vai voltar vazio do mesmo jeito. Não tem nenhum Paris na vida que encheu o coração de ninguém. Eu vou para o Grand Canyon, faz um voo de helicóptero lá. Mas você vai voltar com o mesmo vazio. Porque o pão que Jesus está falando não é esse pão. Pode comer lá no Panera, vai comer no Cheesecake Factory, vai comer. Come a melhor comida que você quiser comer. Aqui na América a gente pode pagar, Deus deu dinheiro para a gente pagar. Come o que você quiser, mas não te satisfaz. Tem uma fome que você está ignorando. Você está ignorando a fome da alma. Você está ignorando a fome da voz. Todos nós ignoramos a fome da voz. Quando Jesus falou nem só de pão, ele está falando assim, come de tudo, se alimenta, se diverte, namora, faz tudo o que você tem como ser humano, mas se você ignorar a fome da sua alma, você vai fazer tudo com fome. Deixa eu explicar o que é fazer tudo com fome. Levantar e ir trabalhar, sem ouvir a voz.
você não comeu, você não se alimentou, você não ouviu a voz, você não se alimentou. A sua alma passa o dia com fome. Agora, sabe por quê que o trabalho não traz alegria para a gente? Porque a gente trabalhou com fome. Qual fome? A fome da voz. Você não entende que a alma está com fome da voz. Você não entende que a alma precisa ouvir a voz, a alma se desespera, a alma é fraca, a alma é frágil, a alma, meu Deus, ela pega a estrada, já está. Misericórdia, de hoje está. Quem falou isso para a alma? A alma precisa do som da voz. Alguém diz comigo, a alma se alimenta da voz de Deus. A única voz que acalma a alma humana é a voz do Senhor. Por favor, pare de ignorar a voz da alma, a fome da alma. Pare de ignorar a fome da sua alma. Eu estou falando com pessoas que estão olhando para mim, e eu estou pregando é para você. Você ignora a voz da alma. Se você não ignorasse, você oraria pelo menos 2 vezes por dia. Daniel orava 3. Se você não ignorasse a fome da sua alma, eu não estou falando de uma necessidade de Deus. Deus não visitava o homem porque Deus precisava visitar. Eu preciso fazer uma visitinha, sair do céu, fazer uma visitinha na terra. Vê se Deus precisava disso. Mas Deus sabia que o ser que Ele colocou lá não vivia só de pão, vivia de palavra. O ser que Ele colocou lá vivia da presença. O ser que Ele colocou lá vivia do som da voz dEle. Alguém diz comigo mais uma vez, antes dessa mensagem terminar, você vai repetir várias vezes. Diga, eu preciso do som da voz de Deus. Se você entender isso, essa revelação descer no seu coração, você vai aprender a orar. Você vai aprender a orar, porque orar não é nem ficar lá falando. Orar é ir lá para ouvir. Orar é ir lá para ouvir. Eu vim para te ouvir. Se eu não te ouvir, eu não vou viver. Se eu não te ouvir, eu vou fazer a viagem de férias com fome, porque minha alma não te ouviu. Já viu que vai de férias e volta pior? Não, levanta a mão, quem já fez isso? Já viu que compra a casa e fica pior depois? Já viu que compra o carro novo e depois que o cheirinho acaba, fica tudo pior? Já viu que tudo que a gente se ilude para satisfazer a nossa fome, fica pior? Casei, passei 10 anos solteiro, mas casei, finalmente. Aí depois, cadê? Continua aqui. Você não entende que a alma precisa do som da voz do Senhor. A igreja precisa acordar. Alguém diz, me acorda, Senhor, para o som da tua voz. É tanto que a igreja não conhece, não aprecia o som da voz, que a igreja não é apaixonada pelo som da voz do Senhor. A igreja não é apaixonada pelo som da voz do Senhor. Alguns de nós tentam buscar o som, alguns de nós querem aprender a buscar, mas nós não estamos ainda viciados, presos. Eu falo em inglês, I crave the sound of the voice of God. I crave the sound of the voice of the Lord. A minha alma, ela sente carência da voz. Sabe, quando você ignora a fome da alma, você vai trabalhar. É como você está dizendo para a sua alma, aí alma, o seu alimento é isso aí, ó. Faz um bom trabalho hoje, tira as fotos, põe no Facebook. Entendeu? Mostra aquela casa linda que você pintou. Mostra aquela casa linda que você limpou. Mostra lá. Alimenta dessa realização profissional. Aí a alma fica assim, coitadinha. Porque ela faz tudo aquilo e ela depois fica com fome. Aí ele diz assim, não, alma, volta para casa. Você está cansado, trabalhou o dia inteiro. A fome é voltar para o seio da família, sentar, o sofazinho está te esperando, o chá está te esperando, senta na televisão e você vai aí, descansa e vai dormir. Você está dizendo para a alma, mata a fome com mais uma noite de sono, mata a fome com mais uma refeição. Você está dizendo para a alma, mata a fome com mais um programa na televisão, e a alma dorme com fome. Eu estou falando dos crentes, eu não estou pregando para pessoas não crentes. Os crentes vão dormir com a alma com fome. Eles não dormem com a barriga com fome, mas a alma dorme. Porque o Netflix, você não ouve a voz de Deus lá. Aí ele diz assim, não, é o seguinte, eu sei que você não matou a fome no trabalho, você não matou a fome ao voltar para casa, o casamento está ruim, dá vontade até não voltar. Você não matou a fome, mas espera o fim de semana. Sexta-feira vai chegar, nós vamos viajar, nós vamos para a praia. Nós vamos sair com os amigos. Você percebe que o homem está sempre tentando matar a fome da alma, porque ele não fala isso, mas a expectativa é, deixa sexta-feira chegar. Não, aguenta isso aí, porque sexta-feira vai chegar, nós vamos sair, não vai nem para a igreja esse fim de semana, nós vamos viajar. Nós vamos para Hampton Beach. Quem já foi em Hampton Beach? Eu ia lá quando era solteiro. Água fria.
Mas eu ia para lá. O que eu quero dizer é que a gente viaja, a gente sai no fim de semana, porque é como se está dizendo para a alma assim, mata a fome com essa viagem. Eu estou falando a verdade ou não? Fala para mim, a igreja ignora ou não ignora o som da voz de Deus? Depois a gente reclama que está com fome. Hein? Aí, não, mas o mais espiritual fala assim, não, eu sei que você não matou a fome com o trabalho, não matou a fome de voltar para casa, com o casamento está ruim, eu sei, não matou a fome com a viagem, mas vai matar a fome no ministério. Vai para a igreja trabalhar, cuidar dos outros. Porque quando você está mal, você cuida dos outros, aí você diz, eu não estou tão mal assim não, olha só, Deus até me usou. Ele te usou por causa do outro, infeliz. Não foi por causa de você, não. Tu está com fome. Tu não sabe o que é buscar Deus. Tu não sabe o que é buscar Deus para ouvir. Tu ora para cuidar dos outros. Tu busca Deus não é para ouvir a voz, porque tu é apaixonado pela voz para ti. Se tu não tivesse que orar por ninguém, tu não orava. Presta atenção. Se tu não tivesse que cuidar de ninguém, tu não ia orar. Tu é um idólatra. Por ministério. Chegou um pastor do Brasil, lá em Chelsea, alguns anos atrás, e ele, depois de um ano em Chelsea, ele não conseguia orar, e eu falando de oração, e ele não conseguia orar, e finalmente ele veio conversar comigo, e falou, não consigo orar, eu falei, tá bom, você foi pastor no Brasil? Fui. Pastor, quantos anos? Uns 2 anos lá. Você orava? Orava. Eu falei, você orava por quê? Porque eu tinha que pregar, ué. Eu falei, tu é um idólatra. Tu só sabe orar e pregar quando tem que cuidar dos outros. Tu não ama o som da voz. Eu não sou assim. Eu ouço o som da voz pela minha sobrevivência. Eu vou de manhã falar com ele, porque se eu não ouvir o som da voz, eu passo o dia com fome. Quem sabe o que é passar o dia com fome aqui? Quem sabe o que é? Quem sabe o que eu estou falando? Quem sabe o que eu estou falando? Tem alguém espiritual suficiente para entender a fome da alma, para saber que o vazio que está lá não é por aquele pote de chocolate que você tem que comer, não é por aquela coisa que você deseja, não é aquele carro, não é aquela viagem. O vazio que está lá é a alma dizendo, cadê o som da voz que eu não ouvi? Cadê o som que eu fui criado para ouvir? E eu não ouvi ainda. O dia correto, o dia normal, é quando o homem se alimenta do som da voz de manhã. Ele se satisfaz, ele se centraliza, ele se encontra na voz do Senhor. Você sabe, Jesus não foi sem a voz, Jesus esperou 30 anos. Qualquer entendimento que Jesus tinha, ele nunca se aventurou a orar por nada, por ninguém. Mas quando Jesus se batizou, quando ele foi batizado, que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele ouviu a voz. Presta atenção, ele ouviu a voz. E a voz falou, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus foi centralizado, ele se encontrou, ele foi centralizado na voz. Quando você ouve a voz, você pode encontrar com o diabo, que vai dar certo. Jesus saiu dali, foi encontrar com o diabo. Jesus saiu dali, foi encontrar com pessoas endemoniadas, porque o Senhor ouviu a voz. Alguém diz comigo, o homem só presta quando ouve a voz. Homem que não ouviu a voz, não ouviu a voz. I don't know. O que está acontecendo? I don't know, estou mal hoje. Perdi o trabalho. O que é? Perdi o casamento. Não, perdi a saúde. Não ouviu a voz. Não ouviu a voz. Não está centralizado. Jovem, tem poucos aqui, mas ouve essa voz. E não está no TikTok não, tá? Não está não. Não está no celular não. A voz de Deus não está no celular. É mais fácil encontrar outra voz lá do que a voz do Senhor. A voz que eu estou falando hoje não é a do celular, não é a do TikTok, não é a do Amazon Video, não é a da Globo, não é. A voz que eu estou falando hoje é uma que você cala todas as outras, amordaça, e você some, se esconde e diz, ou você me fala, ou eu não posso viver. Eu preciso do som da sua voz para começar esse dia. Foi por isso que eu deixei todo mundo dormindo e levantei mais cedo. Foi por isso que eu vim aqui. Eis aqui o meu ouvido, dá-me o som, dá-me o som. Fala-me algo novo, fala-me algo fresco. Alguém está entendendo o que o Espírito de Deus está falando nessa manhã? Quem quer viver bem em 2023? Quem quer viver bem em qualquer época da sua vida? Quem quer viver bem, decide ouvir a voz de Deus 2 vezes por dia. Eu não vou levantar sem ouvir, eu não vou deitar sem ouvir a voz.
Vou te falar a razão por que 2 períodos diários de oração. Porque quando eu vou orar, eu estou apenas respondendo o chamado da voz que me criou para ser ouvida. Tá? Essa voz precisa ser ouvida de manhã e precisa ser ouvida à noite. Uma coisa eu queria que você entendesse, o Espírito Santo ele tem falado comigo nas últimas semanas sobre a igreja precisa ouvir a voz do Senhor. Presta atenção que as mensagens que Deus me deu ultimamente são essas mensagens. Ouvir a voz, ouvir a voz. E o que Deus tem falado comigo é assim: o homem não é nada mais do que um ouvido. Eu apenas criei um ouvido. Só isso. Alguém pode abrir rapidamente comigo? Eu sei que você está aí bem confortável, mas abre Deuteronômio 28. Porque eu faço questão da gente abrir a Bíblia. Eu falo a maioria dos versículos de cor, você não precisa abrir, mas eu quero que você abra. Deuteronômio 28, verso 1. E o texto, e o ponto que eu estou falando agora, pelo Espírito de Deus, é apenas um. O ser humano é um ouvido. O ser humano não é mais nada do que um ouvido. Quando Deus olha para o ser humano, ele vê um ouvido. Ou ele não vê. Porque se o ser humano não ouve, ele não cumpriu o propósito para o que foi criado. Nós fomos criados para ouvir a voz. Nós somos criados para ouvir uma voz. Nós somos criados para andar debaixo de uma voz. O nosso ouvido tem que estar preso numa voz. Presta atenção que o problema das pessoas que estão desviadas, desalinhadas, que estão com problema, é porque está ouvindo outra coisa. Você sabe muito bem que a pessoa está ouvindo outra voz. Porque o homem centralizado, a mulher centralizada, ela está debaixo da voz do Senhor. Isso é, ela fechou os ouvidos para a voz do inimigo. Ela é apenas um ouvido. Alguém diz, eu sou apenas um ouvido. O que diz o verso 1? Se ouvides atentamente a voz do Senhor, teu Deus. Meus irmãos, qual é a única condição que a palavra de Deus está dizendo em relação a nós? Para que todas essas bênçãos nos alcancem. Diz que todas essas bênçãos nos alcançarão. Qual é a questão? Tá falando com as mãos? Está falando, se você trabalhar bem para Deus, fizer um trabalho perfeito, essas bênçãos te acompanharão. Está falando dos pés, se você andar retamente no caminho. Está falando dos pés? É lógico que vai terminar envolvendo os pés, porque o ouvido guia os pés, mas ele está falando do ouvido. Eu e você somos apenas um ouvido. Agora olha para o versículo 15, por favor. Se, porém, não ouvirdes a voz do Senhor, todas essas maldições te alcançarão. Preste atenção, irmãos. Se eu fosse você, eu orava para ouvir a Deus. Eu orava para melhorar o ouvido. Eu pedia uma promoção no ouvido espiritual. Eu pediria a Deus, me dá uma promoção no ouvido. Alguém diz comigo, Senhor, me ajuda a te ouvir de uma forma nova, de uma forma fresca. Porque, deixa-me fazer uma pausa aqui. Muitos de nós aqui, que é evangélico há muitos anos, só é evangélico porque ouviu a voz de Deus. Of course, você não se tornaria evangélico ouvindo a voz do diabo. Você se tornou evangélico ouvindo a voz de Deus. Você veio para a igreja. Só que o som que você ouviu foi tão antigo. O som que está no teu ouvido é tão antigo. O som que está no teu ouvido é tão antigo que Deus não pôde mudar tanta coisa em você. O som é velho. O som é velho. Hey, o som que está aí é velho. Deus está falando de um som fresco. Deus está falando de um som novo. Deus está falando de um barulho novo no seu ouvido. O homem é apenas um ouvido. Quando o som de Deus chega no ouvido do ser humano, quando a vida dele muda, é porque um som chegou no seu ouvido. Deixa eu dizer, a minha recompensa é o som da voz de Deus. O que tem mais lá fora me esperando no dia? Não tem mais nada. Ei, quando eu levanto, é amanhã, segunda-feira, e vai ser 19 de dezembro. E daí? Não tem ninguém especial para me encontrar amanhã. Ninguém. Todo mundo que eu vou encontrar amanhã eu já conheço. E ninguém desses que eu vou encontrar amanhã vão me dar nada diferente do que já me deram até hoje. Ninguém pode me dar vida. Ninguém pode resolver o meu problema. Ninguém pode acrescentar nada da minha vida amanhã. Ninguém. Nem se eu encontrasse os poderosos do mundo, chamados presidentes. O que aconteceria na minha vida se eu encontrasse o presidente Biden amanhã? Biden e Daniel tomam um café na Casa Branca. O que ia acontecer comigo? Nada. Absolutamente nada. Não tem nada naquele Oval Office que ia mudar a minha vida. Absolutamente nada.
Eu queria perguntar para você, qual é a sua expectativa de vida? E eu não estou falando do tanto de viver, eu estou falando qual é o prazer do seu dia amanhã. O que você espera te alimentar amanhã? O que você espera te dar prazer amanhã? O casamento só pode dar o que já deu, não dá mais, filho, não dá mais, não dá mais. Tua mulherzinha não pode dar mais do que ela já te deu. Teu marido, tadinho, não pode dar mais do que ele, coitado, já te deu até hoje. Esse cara não é divino, ele é homem mesmo. Ei, e teus filhos, que são, meus filhos são a minha vida. Really? Estão te dando vida ou problema? Vamos falar só que os filhos só nos dão problema. Os filhos nos dão alegria. Os filhos nos dão alegria. Todo pai sabe que os filhos nos dão alegria. Mas essa alegria muda a sua vida? Ela satisfaz teu coração? A gente tem que entender uma coisa. Se há uma recompensa de eu viver mais um dia, a única recompensa que eu tenho é se eu conseguir ouvir a voz do Senhor. Nenhum dia tem significado especial, nenhum, se eu não ouvir a voz de Deus nele. E se Deus me der mais 10 anos de vida, para quê? Para não ouvir sua voz? Valeu de quê? Canseira e enfado. É isso que vai valer. Trabalho, pagar conta, levantar, dormir, cansar, tomar remédio com dor, comer com fome. Ei, não tem nada novo nos próximos 10 anos. Não tem nada novo nos próximos 20 anos. A única coisa nova que pode vir na minha vida e na sua é o som da voz de Deus. Se você buscar, se você se colocar debaixo dela, se você ouvi-lo, se você aprender a marcar um encontro de manhã com ele e à noite com ele, dizer para ele, eu preciso te ouvir 2 vezes por dia. Alguém ora aí um minutinho, por favor. Alguém fecha os olhos um minutinho, antes de eu continuar pregando. Alguém fala aí, eu quero apreciar a tua voz, eu quero apreciar mais o som da tua voz. Mas alguém fala assim, fala-me de uma forma nova. Fala-me de uma forma nova, porque se eu ficar ouvindo só o som velho que eu ouvia 20 anos atrás, minha vida não vai mudar nada. Eu quero ouvir Deus de uma forma nova. Alguém fala, Espírito Santo, traz um som novo no meu ouvido. Um som novo, deixa Deus falar de uma forma nova comigo. Eu preciso de uma vida nova, uma rotina nova, mas é um som novo que eu preciso da presença do Senhor. Eu quero falar de um paradigma errado, e eu estou olhando a hora ali para eu terminar. O paradigma errado é o seguinte, crente ouve a Deus quando precisa. E quando precisa que eu falo aqui, é entre aspas. Porque esse é um paradigma errado. Tipo assim, eu vivo meus dias ignorando a voz de Deus, até o momento que eu tenho que tomar a decisão. Aí, pastor, ora por mim. Por quê? Eu tenho que tomar a decisão. E daí? Não, eu preciso ouvir a Deus. Ah, é? Agora você precisa ouvir? E esses dias tudo aí para trás? Não, eu não precisava, eu não tinha pergunta. Esse é o engano. Essa é a mentira, o paradigma, que você não está tendo nenhuma decisão para tomar, você acha que não precisa ouvir a voz de Deus, para você, a voz de Deus é apenas para resolver problema quando você precisa, a voz de Deus não é para isso, a voz de Deus é o pão diário, a voz de Deus, você tem que ouvir ela todo dia. Aliás, se você estivesse ouvindo ela nos últimos 6 meses, você não estava precisando de resposta agora, porque ela já tinha falado para você o que você tinha que fazer agora. Quando as pessoas chegam, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. O que você fez nos últimos 6 meses? Estava vendo a Globo. Você ouviu Deus lá? Não, ouvi não. Mas por que você não foi lá ouvir a voz do Senhor? Não, porque para mim, ouvir a voz de Deus é quando eu preciso, e eu não estava precisando. Oh, really? Você não sabia que estava precisando. Você vive do som da voz. Tá. As pessoas não procuram ouvir a Deus quando não precisam de respostas humanas, tá? Elas esquecem da fome da alma. A fome da alma precisa da voz todo dia. Quem aqui come 3? Não precisa levantar a mão. Quem come pelo menos 3 vezes? Oh, irmão, não liga agora não, por favor, estou pregando. Quem come mais de 2 vezes por dia aqui? Não precisa levantar a mão. Você não come 1 vez por dia só. Não aguenta, não fica em pé. Não aguenta, não fica em pé. Eu estou falando para você comer 2 vezes por dia. Comer a voz de Deus. Por favor, se alimente da voz de Deus 2 vezes por dia.
eu não vou orar para falar, eu vou orar para ouvir. Eu não oro para falar, eu oro para ouvir. Deixa eu mostrar uma alma que entendeu. Salmo 63, verso 1, é um salmo que deve estar marcado na sua Bíblia. E esse é o espírito com o qual eu estou falando nessa noite. Quando a alma expressa a fome, ela vira para Deus e fala, como Davi fala no Salmo 63, verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui, antes de ler o resto do versículo. Davi tinha 8 mulheres. E talvez a que ele mais gostava era Batseba. Não está escrito assim, ô Batseba, I miss you, Bat. I miss you so much. Não é isso que está escrito aqui. You know? Ou não, Salomão, meu filho, mais importante, Salomão, já foi revelado que Salomão vai ser o meu sucessor. Toda a minha esperança está em Salomão. Salomão, I miss you. Come on. Você sabe por que eu estou falando disso? Porque nós colocamos muita expectativa na família. Quem é solteiro? Não, se eu tiver uma esposa, se eu me casar, eu vou estar aos 7. Casa para você. Não, se eu tiver o green card, eu puder visitar os países, vai. Visita tudo, volta cansadão aí, tantas milhas, e fala para mim se a tua alma... Ah não, faz igual o Neil Armstrong, faz igual o astronauta que subiu no Apollo 11 lá, se eu não estou enganado aqui, falando certo aqui, mas o camarada subiu, ele foi na Lua, e ele disse que na subida lá, ele estava procurando Deus, no espaço sideral, e ele falou, olha, eu procurei, lembra disso que ele falou? O astronauta falou? Procurei, não achei Deus. Seu bobo, estava na tua Bíblia, na tua casa. Você foi procurar no lugar errado, não te satisfaz fome. Você quer visitar Marte? Vai. Você quer ir aí para a estação espacial? Vai lá. Liga para o Elon Musk lá, pede um ticket, compra lá com ele lá, viaja aí, pega um foguete. Vê se alguma coisa vai te satisfazer. Davi está dizendo assim, ó Deus, Tu és o meu Deus. Deixa eu dizer que alguns crentes não falaram essa frase ainda. Ó minha esposa, você é tudo que eu tenho. Tadinho. A minha família, meus filhos, tudo que eu tenho, pastor, tudo que eu tenho. Tadinho de você. Ô pastor, olha que igreja maravilhosa que Deus me deu, como Deus me abençoou. Tadinho. De quem se alimenta das coisas dessa vida, porque o Salmo 63 não abre assim, olha que trono maravilhoso que Deus me deu para governar o seu país, diz Davi. Não. Ó Deus. Tu és o meu Deus. A minha alma tem sede de ti. A minha carne, quem está falando aqui entende a fome. A minha carne te deseja muito, como numa terra seca e cansada, onde não há água. Ah, come on, Davi, você ignorou aquela monte de mulher bonita que você tinha? Você ignorou aquele monte de filho que você tinha? Você ignorou aquele ouro todo? Ô, Davi, você ignorou o poder? Como é que você fala isso numa terra seca e cansada? Você é um rei. Quem tem revelação só vê uma terra seca e cansada. Quem tem revelação não se ilude. Sabe que a única coisa que sacia a fome da sua alma é a voz do Senhor. Eu estou com vontade de chorar. Porque a noiva de Jesus não é apaixonada pela voz dele. Cântico de Salomão, a sunamita diz, ó, o meu amado, eu tenho saudade da sua voz. E ela começa a falar sobre ele. A igreja precisa ser apaixonada pelo Senhor. Deixa eu tentar terminar minha mensagem. Quando eu vou orar, eu só estou apenas respondendo um chamado. Sabe qual é o chamado? O chamado de ouvir. Olha, nós não oramos para falar. Embora a gente fale quando a gente ora, entendeu? Mas você não fala, você não ora para falar. Eu quero perguntar, quem aqui tem algo de tão significativo para dizer para Deus que Ele levanta do trono para te ouvir?
Eu não tenho. Nunca tive. Toda vez que eu chego para falar para ele, eu falo de um vazio que está em mim, eu falo de uma carência que está em mim, eu falo de uma necessidade que está em mim. Eu adoro, mas eu não tenho nada de significativo para ficar falando no ouvido de Deus. Eu tenho que falar para poder orar, mas eu não estou lá para falar, eu estou lá para ouvir. Embora eu tenha que falar, eu apenas uso as minhas palavras para provocar uma resposta dele, está entendendo? Quando eu chego e eu começo a adorar, eu começo a falar, eu vim aqui, cadê a sua voz? Eu não deixo eu falar muito, não. Fala logo comigo. Traz a sua voz. Eu não quero que fique falando. O que a minha voz vai me alimentar? A minha voz. Sabe qual é o problema de muitas orações? A gente fala tanto que a gente se alimenta do som da nossa voz e você não ouve a Deus, você só ouve a sua própria oração e você só ouve você e aí você sai mais vazio da oração do que você chegou lá, porque você se alimentou do que você falou, você não se alimentou do que você ouviu. A oração não é para falar, embora a gente tenha que falar. A oração é para ouvir. Você tem que aprender a orar de um jeito que você fala, mas você ouve mais do que você fala. O verdadeiro resultado da oração é ouvir melhor, é ouvir mais acuradamente, ouvir mais perto, ouvir mais claro. Se eu oro bem, eu ouço melhor. Se eu oro bem, eu discerno melhor, eu compreendo melhor. De que me serve a oração que eu tanto falo e que a minha voz ecoa dentro de mim e eu saio de lá sem resposta? Ora bem é falar de um jeito que eu ouça a voz dele e não a minha. Vou repetir o que eu falei, orar bem é falar de um... Às vezes você fala mais com o coração, não é com palavras. Porque você não está ali para, olha assim, agora escuta minhas próprias palavras, que vai ser tá. Não, eu não quero que Deus escute as minhas palavras, eu quero que Ele ouça a miséria do meu coração, eu quero que Ele perceba a carência do meu coração, e para isso eu não preciso de palavras, às vezes minhas lágrimas falam o suficiente, meu choro fala, meu derramar fala, e aí eu começo a ouvir a voz dele. Era isso que eu vim buscar quando eu vim orar. Eu não levo lista para oração, eu não tenho agenda, eu tenho uma agenda só, fala comigo. Fala comigo, fala comigo. Eu vim aqui buscar o som da voz. Esse é o jeito de viver cada dia. Não tem outro jeito. De começar um dia, de terminar um dia. Deixa eu pregar. Eu vou terminar. Hoje é o último culto do ano, sabia? Deixa eu pregar. Eu vou falar só esse ponto aqui. Servindo a Deus sem ouvir a voz. Começa com aqueles que pregam sem ouvir. Como é que pode? Deixa eu falar. Ora bem quem ouve bem. Prega bem quem ouve bem. Mas nós oramos sem ouvir. E nós pregamos sem ouvir. E o nosso ministério não dá fruto. Presta atenção que eu vou falar. O povo que nos ouve, orar sem ouvir. E pregar sem ouvir, eles aprendem a servir a Deus sem ouvir também. Porque aquela mensagem que o pastor pregou, ele não ouviu. Ele arrumou ela em algum lugar. Quando você prega algo que você ouviu, é diferente. Você não está pregando mensagem, você está trazendo a voz que você ouviu primeiro. E aí o povo vê que o povo aprende que para viver tem que ouvir a voz. E o povo aprende a servir a Deus pelo ouvir da voz, não pelas coisas que a gente inventa. Nós servimos a Deus, deixa eu te falar como é que muitas de nós servimos a Deus, vou começar por nós pastores, é copiando aquilo que os outros fizeram antes de nós. Você sabe por que a gente copia? Porque a gente não gasta tempo suficiente para ouvir Deus de uma forma nova, para fazer algo novo, diferente, que Deus quer fazer. Deixa eu terminar de pregar. Deixa eu terminar. 1 Coríntios 2, 9. Porque as coisas que não subiu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. É exatamente essas coisas que Deus preparou para nós.
Aí no verso 10 ele diz assim, mas Deus nula revelou pelo seu Espírito. Mas a pergunta é, quem foi ouvir? Quem foi ouvir o que não subiu no coração do homem? Quem foi ouvir? Não teve, não gastou tempo, não foi lá ouvir. Porque as coisas que Deus quer fazer, algum ouvido tem que ir ouvir. Então, quando não ouve, você só pode reproduzir o que as pessoas já fizeram. Deixa eu falar uma coisa. Eu tô terminando um seminário aí e, tipo assim, não pensa que eu tô proud disso, não, porque tipo assim, eu tô fazendo, não vou falar mal, não, senão vou começar a falar mal da minha escola. Mas eu vou fala quando termina o curso. Eu vou graduar no mestrado em maio. Okay? E aí eles passam muitos livros para a gente ler, né? E uns livros assim, bons. Uns livros assim de 800 anos atrás. Uns livros assim de 1000 anos atrás. E você sabe o que o Espírito Santo falou comigo, enquanto aquelas pessoas idolatram tanto aqueles livros que falam que você tem que ler esses livros, porque é como o Espírito Santo falou assim, eles não têm ouvido nada novo, fica buscando as coisas velhas, como se eu não pudesse falar nada novo hoje. Sabe esses pastores presos nos comentários bíblicos? Cadê o comentário do fulano? O que o fulano fala? O que o fulano fala? Quer dizer, ele não acredita que Deus pode falar com ele agora, algo novo, uma revelação nova, fresca. Ele tem que pegar o que já falou para outros. Nós preferimos copiar os outros do que gastar tempo ouvindo a Deus para ele falar com a gente de uma forma nova. Aí o povo aprende a servir a Deus sem ouvir. Um dia eu peguei uma Bíblia depois. Eu li a Bíblia tantas vezes e um dia eu falei, eu vou ler essa Bíblia aqui, eu vou ler todos os comentários dessa Bíblia. Eu nunca tinha feito isso, né? Porque eu só leio o texto. Só leio o texto, não quero saber, eu não gosto de Bíblia de estudo. Eu gosto do Espírito Santo me ensinar. E aí, quando eu estou lendo aqueles negócios, o Espírito Santo falou comigo, para com isso, para com esse negócio, você não está me dando mais chance de falar com você. Você quer que o outro fale contigo. Isso aí que eu falei para ele é velho, ó. Eu quero falar algo novo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nesse lugar? Por que as igrejas são velhas? Porque o povo copia tudo que é velho. Só repete. Isso aqui foi bom. Isso aqui deu certo lá na Inglaterra, em 1300, quando o fulano pregou, encheu a igreja. Ei, o Espírito Santo não está em 1900 mais. Eu queria falar uma coisa para você. Você sabia que só tem 7 notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas fazem música nova todo dia. Com as mesmas 7 notas. Você pode imaginar quão antigas são as 7 notas musicais? Com os semitons que elas têm? Nunca, jamais foi criado nenhuma outra nota musical. Por que saem músicas novas todo dia? Porque alguém está usando as notas de uma forma nova. Alguém está pegando as mesmas notas e fazendo uma coisa nova, uma inspiração nova. É isso que a igreja precisa com a voz de Deus. É a mesma voz, mas é uma entonação nova, é um ritmo novo, é uma música nova, é um som novo. Alguém diz, eu preciso do som novo da voz de Deus no meu ouvido. Olha, mesmo você não está querendo o que eu estou pregando, eu vou insistir até você começar a desejar. Porque a maioria de nós, irmão, está satisfeito, irmão. Acostumado, irmão. Acostumado com predestinação. Prega para mim sobre... irmão, esquece que não vai vir, não. Daqui não vai vir, não. Daqui vai vir algo novo, algo fresco. O que eu vi ontem à noite, quando eu estava orando. Eu queria te perguntar, você tem algo para falar para os teus filhos? Porque você ouviu ontem à noite, quando você estava orando? Você tem algo para falar para tua esposa, quando você ouviu ontem à noite, quando você estava orando? Você tem algo para falar para a igreja? Você sabia que era suposto um pastor chegar aqui em qualquer culto e não marcar para ninguém pregar, mas falar, quem tem uma palavra de Deus? Eu não tenho. Ninguém tem. Por quê? Porque não ouviu.
Era suposto alguém, ei, eu tenho uma palavra, ei, eu tenho uma revelação. Paulo falou que cada um traz uma contribuição para o culto, mas o povo hoje não traz não, irmão. Se o pastor não trouxer, a igreja só vem aí, me alimenta aí, porque eu não ouvi nada. Se você não me ouviu, nós estamos perdidos, porque ninguém ouviu nada aqui. Era suposto todo mundo trazer uma contribuição para o culto, e alguém dizer, eu ouvi Deus falar comigo, então fala. Não é só um falar e os outros, eu não ouço mesmo, eu não ouço nada mesmo, ouvido surdo. Eu não tenho tempo para ouvir, então ou o pastor fala ou ninguém vai ouvir nada. Deixa eu te falar, Deus está despertando os ouvidos, é da igreja, o meu já está despertado, Deus está despertando os ouvidos, é da igreja. Deus quer que você ouça, eu quero ver crente aqui ouvindo a voz de Deus. Eu vou te falar como é quando você ouve a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você pede o microfone. Ô pastor, deixa eu falar. Ô pastor, deixa eu falar. Por que você quer falar, irmão? Porque eu ouvi Deus falar comigo. Agora, quando o pastor tem que ficar insistindo, irmão, você quer? Não, eu não quero não. Irmão, não, pastor, não ouviu nada. É só por isso. Quem não ouviu, não tem nada para falar. Mas quem ouviu, tem. Alguém ora aí para eu terminar? Tá. Honestamente, perdoa, mas hoje eu passei mesmo. É o último culto do ano. De verdade, é o último culto do ano. Mas eu não quero abusar. Eu quero falar do texto que eu li, porque eu não falei dele até agora. Mas eu vou falar só uma palavra, sabe? Porque é só o versículo 4 de Atos 6. Só aquele versículo. E eu vou te dizer por quê. Tá? Porque Deus nos deu duas ferramentas para ouvir. Tá? E as ferramentas não são para fazer, é para ouvir. No capítulo 6 de Atos, os apóstolos estão diante de um dilema. O dilema é que apareceu uma necessidade, a necessidade é urgente e está dando problema. E deixa eu te falar, se você fosse escolher um problema para resolver, você tem que escolher qual? O que aconteceu 3 meses atrás e está lá esperando, ou o que está acontecendo agora e dando problema agora. Lógico que você tem que resolver o problema que está agora, tá? Os apóstolos têm um problema nas mãos. O problema é as viúvas gregas estão com problema, não estão sendo servidas, e está tendo uma briga e as irmãs, o senhor cura, ora as irmãs, vai dar problema, essa igreja, o senhor resolve o problema das mulheres, pastor, senão vai dar problema. E os apóstolos estão com um problema urgente aqui. Tá? Você acha que os apóstolos caíram na armadilha do fazer? Você acha que eles caíram na armadilha da urgência, da necessidade? Porque é isso que acontece com todos nós. Por que nós não vamos ouvir a voz de Deus? Porque mais um problema, mais uma situação que eu tenho que resolver. Eu não tenho tempo para orar. Deixa eu te falar. Ou você larga os problemas e vai orar. Porque os apóstolos fizeram assim, falaram assim, não é justo. Essas palavras você tem que gravar na sua Bíblia. E está justamente no versículo 2. Não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Não é razoável que deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Escolham homens para cuidar das mesas, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Deus nos deu duas ferramentas para ouvir a sua voz, a palavra e a oração. O que eu falo aqui todo dia? Leia a Bíblia e vai orar. O que eu estou te dando? As duas ferramentas que Deus nos proveu para ouvir a sua voz. Não é ferramenta para trabalhar, não é ferramenta para fazer, é ferramenta para ouvir. As pessoas, elas não entendem que o nosso chamado não é um chamado para fazer, é um chamado para ouvir. E os apóstolos entenderam isso, tá? Eu não fui chamado para fazer, eu fui chamado para ouvir. E eu aprecio o meu chamado. Por isso que eu vou orar 2 vezes por dia. Quantas urgências querem me roubar desse momento? Querem me tirar do momento em que eu preciso ouvir o Senhor. E eu não deixo. Seja a urgência da igreja, seja a urgência da família, seja a urgência de quem quer. Olha, as pessoas me ligam de madrugada. Antes de eu acordar, já tem mensagem me esperando. Você acha que eu levanto de manhã ouvindo? Não, eu não nem ligo o telefone. Eu nem ligo o telefone. Eu vou orar primeiro, amigo. Eu vou orar primeiro. Eu vou ouvir a Deus, vou comer primeiro. Eu não vou te atender com fome, senão eu vou ficar nervoso. Eu vou ficar nervoso se eu for te atender com fome. Você está com fome, mas eu não posso te atender com fome. Então eu vou comer primeiro. Nem só de pão vive o homem, é da palavra que sai da boca de Deus. Eu aprendi a comer antes de tratar dos outros. E outra coisa, eu não durmo com fome. Amigo, eu não durmo com fome. Antes do dia terminar, eu vou falar com Deus.
Antes do dia terminar, eu vou falar com Deus. Poxa, venha para o altar, venha para o altar. Venha para o altar aqui. O meu celular me deu um sinal para eu terminar de pregar.